Vamos lá. Mais um tipo de esquizofrenia. A esquizofrenia hebefrênica ou esquizofrenia desorganizada, né? Predomina o pensamento de desorganização, com fala sem sentido, fora do contexto. Além de ser comum também sintomas negativos, como desinteresse, isolamento social, perda de capacidade de realizar as atividades corriqueiras do dia a dia, né? Por isso que se fala desorganizada. Ela não tem interesse em fazer nada, né? Ela tem aquele isolamento social que, se for para ir no mercado, ela não quer ir, né? Então, estes são alguns sintomas presentes na esquizofrenia desorganizada ou hebefrênica. Nós temos também a esquizofrenia indiferenciada, né? Ela surge quando há sintomas de esquizofrenia, entretanto, a pessoa não se encaixa nos tipos citados anteriormente. Entendeu? Há sintomas de esquizofrenias, mas ela não se encaixa em nenhum das outras esquizofrenias que nós falamos. Então, por isso que se fala esquizofrenia indiferenciada. É complicada, é mais difícil de se diagnosticar, sim, com certeza, né? Temos esquizofrenia residual, que vem a ser isso. Ela é uma forma crônica da doença, né? Acontece quando os critérios para a esquizofrenia ocorrem lá no passado, mas não estão ativos atualmente, né? Ou seja, ela não está tendo aqueles sintomas atualmente. Entretanto, ela ainda persiste com alguns sintomas, como negatividade, lentidão, um isolamento social, falta de iniciativa, falta de afeição, né? Expressão facial diminuída, né? Ela não é muito de se comunicar através da expressão facial, né? Há também a falta do autocuidado, da higiene, ou seja, esquizofrenia residual, né? É a forma crônica da doença. Ela teve, certo? Há um tempo atrás, ela estava na crise e tudo mais. Mas todos aqueles sintomas, eles não estão ativos, ela não está tendo todos. Mas alguns persistem, sabe? Com um pouquinho de diferença, com menos, como eu vou falar, com menos intensidade como antes, certo? O tratamento da esquizofrenia é orientado pelo psiquiatra com medicamentos antipsicóticos, tá? São usados a risperidona, quetiapina, olanzapina, clozapina e vários outros, né? Eles ajudam a controlar principalmente os sintomas positivos, como alucinações, delírios e as alterações de comportamento, né? Voltando a falar, não quer dizer que uma pessoa toma risperidona, quetiapina, olanzapina ou clozapina, ela tem esquizofrenia. Esses remédios tratam outros distúrbios também, tá? Porque há várias pessoas na nossa cidade que tomam esses remédios e que não são esquizofrênicas, tomam para outro distúrbio, tá? Combinado? Nunca se esqueçam disso. Eu não quero saber de um aluno meu falar por aí que fulano toma tal remédio, aí ele é esquizofrênico, por isso que ele toma isso. Por favor, não me desapontem, né? Me poupem, na verdade. Outros remédios do tipo ansiolíticos, como
diazepam, né? O clonazepam, ou alguns estabilizadores de humor, que é o carbamazepina. Ele pode aliviar os sintomas em caso de agitação ou ansiedade, né? Além de antidepressivos, como o sertralina, que ela pode ser indicada também no caso de depressão. Ou seja, a pessoa ela pode ser esquizofrênica e está sofrendo de depressão. Além dos remédios para esquizofrenia, toma também remédios para ansiedade, antidepressivos, para ajudar a dormir e tal. Certo? É muito importante que vocês entendam essa parte da medicação. Igual eu expliquei a questão da dipirona. É muito importante, tá? Além disso, é necessária a realização de psicoterapia, né, com psicólogo e de terapia ocupacional, como forma de contribuir para uma melhor reabilitação, reintegração dessa pessoa, né, ao convívio social. A orientação à família e o acompanhamento por equipes de apoio social e comunitários também são medidas importantes para melhorar a eficácia do tratamento. Às vezes tem medicamentos que não vêm pelo SUS, a pessoa precisa comprar, a família precisa comprar, então, né, tem que ter o apoio social, da assistência social para estar ali, né, que seja fornecer cesta básica, ou até mesmo ajudar na compra e aquisição de medicamentos, né? A gente tem que colocar a família, igual eu já falei, a família ela tem que entender o problema. E ela tem que entender que não é o médico, nem os terapeutas, nem ninguém que vai curar aquela pessoa. Podem amenizar a situação, mas não quer dizer, né, que tem cura. Esquizofrenia infantil. Ela é chamada de esquizofrenia precoce, né? Já que não é muito comum de surgir em crianças. Não é uma doença comum de surgir em crianças, mas pode acontecer sim. Então, por isso que ela é chamada infantil ou precoce. Ela se apresenta, né, com os mesmos sintomas e os mesmos tipos que a esquizofrenia no adulto. Mas ela costuma ser mais leve, mais gradual, né? E muitas vezes ela fica muito difícil de delimitar quando surgiu essa esquizofrenia, né? No caso, na criança. É mais comum haver alterações de pensamentos, ideias desorganizadas, delírios, alucinações e difícil contato social. Uma criança, alteração de pensamento, por isso que é tão difícil, né? Acontece. Agora quando ela começa, né? Ter delírios, alucinações, e quando ela começa a ter um difícil contato pessoal, porque criança é fácil, né? Você chega, oi, aqui dá uma balinha, né? Quando é aquela que como se diz, de forma e jeito algum e vai para um cantinho, isso, aquilo, outro, odeia festa de aniversário, odeia sair na rua para brincar de bola, odeia esses trem tudo, não vai, aí tem que ficar de olho, né? O tratamento, ele tem que ser feito com psiquiatra infantil. Por que com psiquiatra normal não? Tem que ser com psiquiatra infantil. Porque o psiquiatra infantil, ele estudou para atender a essa faixa etária, para entender essa faixa etária, né? E aí ele pode passar alguns medicamentos, como Aldol, que é a mesma coisa que haloperidol, risperidona, olanzapina, né? E tem que ter a realização da psicoterapia com o psicólogo, né? E a terapia ocupacional, né? Para essa criança, trazer ela para o convívio social e orientação familiar. Desculpem. E tem que ter orientação familiar, porque para a família é muito difícil ela entender isso.
ela vai entender o quê? Que o filho dela é louco, é um doido, barriga, vai ter que colocar, né, internação e tudo mais. E na realidade não é isso. Toma, né, sendo diagnosticado precocemente, tomando a medicação direitinho, tá tudo sob controle. E a família é a parte central, né? Agora, orientação da família, por quê? Se essa criança está num ambiente familiar que não é legal, que está desestruturado, como é que ela vai ficar? Como é que nós vamos conseguir estruturar ela? Me fala. Tá vendo como que é complexa a coisa? Muito, né? Transtornos alimentares também é uma doença mental, certo? A anorexia nervosa, ela é caracterizada pela perda de peso intencional. Perda de peso intencional, ou seja, a pessoa quer perder peso, ela tem a intenção de perder aquele peso. Provocada pela recusa de alimento, distorção da própria imagem, medo de engordar. Ela não come, né? Eu já vi casos onde a pessoa estava anoréxica e, né, na unidade de saúde foram dar alimentação via sonda para ela. Ela arrancou a sonda com tudo. Porque ela fica bitolada, sabe? Ah, isso aqui tem tantas mil calorias, esse aqui tem 2.000, esse aqui tem tantas, somando esse com esse dá tanta, meu Deus, eu vou engordar tanto. Quando ela se olha no espelho, ela pode estar magrérrima, só o couro e o osso. Ela se enxerga, gente, gorda, obesa. Ela tem uma distorção do seu corpo. Já no caso a bulimia, né, que também é um transtorno alimentar, ela consiste que a pessoa come grandes quantidades de comida e em seguida ela tenta eliminar as calorias de formas prejudiciais, né? Indução do vômito, uso de laxante, purgante e exercícios físicos intensos, ou então fazer um jejum prolongado. São ao contrário. A bulimia, a pessoa come demais, aí aonde ela vai colocar essa comida para fora, provocando o vômito, tomando laxante, né? Fazendo aqueles jejuns prolongados. Não estou falando do jejum intermitente, estou falando do jejum prolongado mesmo. Fica aí uma semana só bebendo água, tá? E também fazendo exercícios físicos intensos. Mas, ou seja, não adianta, porque ela não tem uma alimentação saudável, né? E põe tudo isso, quando come, põe tudo para fora. Os distúrbios alimentares, eles são mais comuns em jovens e tem sido cada vez mais frequente, né? Pela cultura da valorização da estética, porque hoje tudo é estética, né? Apesar, como se diz, hoje tem cirurgia para tudo, né? Para consertar tudo em questão de estética, né? Então, por isso que é nos jovens, porque o jovem quer aquele corpo perfeito, né? E apesar da anorexia e bulimia serem os transtornos alimentares mais conhecidos, existem outros problemas relacionados à alimentação, como a ortorexia, que é a preocupação excessiva por comer alimentos saudáveis, a vigorexia, que é a obsessão pelo corpo musculoso, ou a compulsão alimentar mesmo, por exemplo. Vocês sabiam disso? Da ortorexia, vigorexia? Eu acho que não, né? Por quê? São tipos não tão comuns da gente ver, né? Mas na hora que a gente passa a prestar atenção, a gente consegue fazer a identificação, sim. Né? Vamos falar também dos 7 principais
distúrbios alimentares, né? Que a gente vai falando dos transtornos alimentares, então eu vou falar agora de cada um deles, que são 7. A anorexia, como a gente falou um pouquinho dela antes, né? Ou anorexia nervosa, é um distúrbio no qual a pessoa vê seu corpo sempre com excesso. Ela pode estar magrésima, régima, sabe? A pessoa pode estar caquética, que ele se vê gordo, com excesso de peso. Ela pode estar desnutrida, gente, ela se acha obeso. Existe um medo intenso na anorexia da pessoa ganhar peso, uma obsessão absurda em emagrecer, né? E a principal característica é a rejeição por qualquer tipo de comida, tá? Eu falei para vocês do caso no hospital onde a pessoa estava anorexia, ela estava em estágio de desnutrição, ela precisava tomar, né, fazer a alimentação via sonda, e na loucura, não é na loucura, no distúrbio dela, ela arrancou a sonda todinha. O que acontece? Deu um branco. Vamos lá. Voltando, quais são os principais sintomas? Olhar no espelho e se sentir gordo, não comer para não engordar, contar a caloria das refeições antes de comer. Lembra que eu falei com vocês? Essa cenoura aqui tem tanto, essa beterraba tem tanto, esse arroz tem tanto de caloria, né? Evitar comer em público, fazer exercício em excesso para emagrecer e tomar remédios para emagrecer. Você imagina uma pessoa que já é caquética tomar remédio para emagrecer. O tratamento, né, ele é a base da psicoterapia. A psicoterapia ajuda a melhorar, né, o comportamento em relação à comida e ao próprio corpo. Podem ser necessário o uso de medicamentos, inclusive contra a ansiedade, contra a depressão, né? E além disso, é obrigatório haver um acompanhamento nutricional para orientar uma alimentação saudável, o uso de suplementos alimentares para suprir a carência de nutrientes do organismo. Já que ele não come, essa pessoa vai estar anêmica, ela vai estar com problema de cálcio, de ferro, potássio, de todo quanto é nutriente que você imaginar, ela vai ter esse probleminha. A bulimia, caracterizada por episódios frequentes de compulsão alimentar, né? A pessoa, ela come muito, depois ela vomita, ela usa laxante, ela usa diuréticos, ela fica sem comer por um tempo e aí começa a fazer, né, exercício em excesso, vai para academia, fica 2 horas, né, para tentar controlar o peso. Então, gente, para emagrecer não existe mágica. Só que eles querem que a coisa aconteça do dia para a noite. Quais são os principais sintomas? Inflamação da garganta, é claro, né? Porque a pessoa põe o dedo lá na garganta, ela provoca o vômito. E aí o suco gástrico vem queimando, né? Ela tem refluxo gástrico, muita cárie, sensibilidade nos dentes. Por que, professora? Porque se ela vomita, vocês concordam comigo que o suco gástrico não vai ficar ali também nos dentes, né? Praticar exercício físico em excesso, comer grande quantidade de comida escondido. Aí a pessoa pode ter uma desidratação,
A pessoa pode ser gorda e pode estar desidratada, tá? Não é porque uma pessoa é magra que ela esteja desidratada. Não é porque uma pessoa é gorda que ela nunca estará desidratada, muito pelo contrário. E pode ter também problemas gastrointestinais. Qual que é o tratamento? O tratamento é feito, lógico, com acompanhamento psicológico, para ver se tentar reverter o comportamento em relação à comida, né? Acompanhamento nutricional, né? Para ter orientações adequadas sobre a dieta, sobre o equilíbrio dos nutrientes, né? Além disso, pode ser necessário o uso de medicamentos para ansiedade, tá? De medicamentos para controlar o vômito, porque às vezes a pessoa já ficou tão automático que ela come, ela não precisa nem enfiar o dedo na garganta, ela já come, logo ela já está vomitando, né? Então é preciso, às vezes ela come por causa de ansiedade, às vezes é preciso comer entrar com medicamento para ansiedade e também para controlar esses vômitos, porque o organismo já acostumou na hora que entrar eu tenho que pôr para fora, entendeu? A compulsão alimentar. No caso da compulsão alimentar, né, a principal característica são os episódios frequentes de comer exageradamente. Mesmo que a pessoa não tenha fome, mas ela está ali comendo. Acabou de almoçar, já está ali comendo um tabuleiro de bolo, né? Existe uma perda sobre o controle do que se come, mas não existe comportamentos compensatórios, como o vômito ou uso de laxantes. É uma compulsão por alimentar, a pessoa tem que estar comendo, mas ela não usa vômito, ela não usa laxante, ela não usa nada dessas coisas. Mas é igual eu te falei, acabei de tomar café, a pessoa vai... Sabe quando você vira e fala assim, nossa, você tem olho grande, você acabou de tomar café, menino? Né? Você acabou de comer, você acabou de almoçar, você já está querendo comer esse bolo. Mas é por quê? Porque a pessoa tem compulsão por alimentar, né? Os principais sintomas, né? Que é comer exageradamente, até quando não se tem fome, ela come. Dificuldade para parar de comer. Ela come muito rápido. Consome alimentos estranhos, como arroz cru, feijão cozido gelado. E ela, com certeza, tem um excesso de peso. Já é mais gordo, porque tem essa compulsão por comer, né? Macarrão cru, miojo cru e assim por diante. O tratamento é um pouquinho complicado. Ele deve fazer um acompanhamento psicológico para ajudar a identificar as causas dos episódios de compulsão alimentar e reaver o controle sobre a comida. É fácil? Não. É um tratamento de longa duração e de pouquíssimo retorno, certo? Também costuma ser necessário o acompanhamento nutricional para controlar o peso dessa pessoa, que provavelmente ela vai ter alguns problemas de saúde, né, decorrente desse transtorno, como a obesidade, colesterol alto, gordura no fígado. Então tem que haver sim, né, o tratamento com a nutricionista para poder estar olhando essa parte da saúde dela, por estar obesa, certo? Ortorexia, professora. Ortorexia é a preocupação exagerada com o que se come, levando a uma obsessão para sempre comer de forma correta, alimentos saudáveis, né? E extremo controle de calorias e quantidade.
a pessoa ela tem uma preocupação tão grande com o que ela está comendo, né? Se ela está comendo da forma correta, a quantidade correta, com as calorias corretas, a alimentação saudável. A gente sempre fala em alimentação saudável, mas a gente fala também, né? Tudo tem seu limite. Agora, você ficar bitolado só nisso aqui, né? É complicado. Como é que uma pessoa vai para a casa de outra, aí vamos ver que tenha, né, um jantar e algo assim, e a pessoa não fez ali salada, né? São o nosso feijão, arroz, feijão, galinhada, feijão tropeiro, do nosso dia a dia mesmo, na hora que a gente vai em festa. E não tem isso. A pessoa que tem ortorexia, ela pira numa situação dessa. Os principais sintomas na ortorexia, né? Ela estuda muito sobre alimentação saudável, evita alimentos processados ou ricos em gordura ou açúcar, evita comer fora de casa. Ela, como se diz, ela prefere e exige comer sempre produtos orgânicos e ela planeja rigorosamente as refeições. Tal hora é café da manhã, almoço às 11 horas, às 11 horas. E o almoço vai ser o quê? Vai ser a salada disso, com frango assado, com frango assado, isso e aquilo outro. É um planejamento alimentar, né? Porque aí você já vai, você identifica que já está passado do limite, é doença mesmo. O tratamento inclui, né, acompanhamento médico, psicólogo. Para quê? Para melhorar a relação dela com a comida e mostrar ao paciente que ele pode ser saudável, mesmo sem restringir tanto a sua alimentação, né? Ele não precisa banir tudo de uma vez. Pode comer saudável, sim, pode ter sua alimentação saudável, sem ter essa restrição, essa banição de alimentos, né? Vigorexia. É um chique. Ela é conhecida como um transtorno dimorfótico muscular ou síndrome de Adonis, né? Ela é considerada por uma obsessão em ter o corpo perfeito, o que acaba levando à prática de exercícios físicos exageradamente, né? Porque para ela, a vigorexia, no caso, a pessoa que tem que ter, para ela tem que ter o corpo perfeito, né? E aí vem os transtornos dimórficos muscular, que também são consideradas síndrome de Adonis. É aquela pessoa que vai e fica na academia a tarde inteira, sabe? É aquela pessoa que tem os músculos tão definidos que às vezes ficam até feio, né? Quais são os sintomas? Cansaço extremo, uma irritabilidade, uso exagerado de suplementos alimentares, a prática de exercício físico até exaustão, preocupação exagerada com a alimentação, insônia e dor muscular. São muitos sintomas, né? Que ele vai atrás de suplemento alimentar. Você tem que tomar uma vez no dia, ele toma 5, né? Faz exercício, né, físico até se sentir exausto. Então, e às vezes faz esse exercício físico à noite, não tem muito horário, né? Com isso, com certeza vai ter dor muscular. E com essa bitolação,
também vai ter o quê? A insônia. O tratamento. O tratamento é feito com psicoterapia, né, com o objetivo desse indivíduo aceitar o corpo que ele tem, aumentar a autoestima. Também tem que ter, né, acompanhamento com a nutricionista para orientar numa alimentação adequada, né, em relação principalmente ao uso dos suplementos, né, e uma prescrição de uma alimentação adequada para os treinos dele de academia, dessa pessoa. Tá? Então, é uma doença sim? É preciso de tratamento? Sim, com certeza. Síndrome de Gourmet, ou síndrome de Gourmet, é uma síndrome, né, um distúrbio muito raro. Eu até hoje não encontrei ninguém assim. Ela é caracterizada por uma preocupação excessiva em relação à preparação do alimento, desde a compra dos ingredientes até a forma que ele será servido no prato. Loucura, né? Se a pessoa for comer no restaurante, então, quais são os principais sintomas, né? Consumo alimentar de pratos exóticos ou especiais, preocupação excessiva com a qualidade dos alimentos comprados, né? Passa muito tempo na cozinha, ter muito cuidado para preparar esses alimentos, servir sempre em pratos decorados. Por isso que é síndrome de gourmet, né? A pessoa ela passa a ser um gourmet, um masterchef, tem que preparar e entregar tudo bonitinho, bem decorado, né? E ela que está fazendo. E agora você imagina uma pessoa com a síndrome de gourmet comendo na sua casa. Não é ela que vai preparar, ela vai simplesmente comer. Você acha que ela vai dar conta? Não. Não vai. Ela não sabe como você comprou, onde você comprou, como você preparou e você não decorou para servir. Tratamento, sempre em todos os tratamentos que a gente fala de saúde mental, vai ter a psicoterapia, gente. Tá? Mas quando a síndrome leva ao excesso de peso, a pessoa engorda muito, também é necessário entrar aí com acompanhamento da nutricionista. Nós temos outro transtorno, que é o transtorno alimentar noturno, né? Também conhecido como síndrome do comer noturno. Ela é caracterizada pela falta de apetite durante o dia, a pessoa não come durante o dia, mas em compensação ela compensa por uma grande ingestão de comida durante a noite, e que com certeza é acompanhada de insônia, né? Durante o dia, né? E acontece muito também com adolescentes, tá? Não come nada durante o dia, mas em compensação à noite é aquele famoso que ataca a geladeira. Mas não é atacar a geladeira saudável, não tá comendo uma frutinha, não tá fazendo um lanchinho. Ela vai comer mesmo. Se brincar, você não perde tudo da geladeira, né? Quais são os principais sintomas no caso? Acordar à noite para comer, não sentir fome ou comer muito pouco durante o dia, nem sempre lembrar que comeu durante a noite, a pessoa não lembra, na maioria das vezes, e ter excesso de peso. O tratamento, ele feito com psicoterapia, no caso, tem que entrar com medicamentos para regular o sono, né? E, se necessário, também entrar com antidepressivos. É muito importante, gente, lembrar que durante o tratamento de qualquer distúrbio alimentar, é essencial
é primordial ter o apoio da família, né? Para que o paciente entenda a sua condição, né? Colabore para a solução do problema. Então, o paciente ele tem que entender, a família do paciente ele tem que entender a condição daquele paciente. E ele tem que colaborar para ajudar a superar, né, esse problema. Porque não adianta nada fazer tratamento, ir no psicólogo, psiquiatra, né, os terapeutas ocupacionais e tudo mais, sendo que o ambiente familiar não ajuda em nada, né? Você já tem um problema de bulimia, aí teu pai fica lá, o teu irmão, até gorda mesmo, gorda, só vai piorar a emocional dessa pessoa, ela só vai querer emagrecer e aí tá feito o estrago. Se possível, todos em casa devem reforçar, né, e se esforçarem bastante para ter hábitos de vida saudável, como uma alimentação equilibrada e a prática regular da atividade física.